graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre esse texto que acabamos de acompanhar, de Gênesis 17, 1 a 16, e falar um pouquinho mais sobre a vida de Abrão. No texto de hoje ele tem um nome mudado para Abraão, Sarai passa a cessar, e Deus institui o sinal da sua aliança, a circuncisão. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, nós há 2 semanas atrás falamos sobre Abraão e abordamos sobre a grande prova que ele passou quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho. A grande prova que ele passou quando Isaac pede para ele: pai, a gente está levando fogo, a gente está levando a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, cheio de fé, cheio de confiança, diz: Deus proverá. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte. Ele mandou, eu obedeço, eu creio. O resto está na mão de Deus. Então nós abordamos naquela mensagem sobre a fé. Hoje nós queremos ver um outro aspecto. Abraão, ele foi o homem para quem Deus mais vezes apareceu na Escritura Sagrada. Abraão realmente é um herói da fé. Por hebreu, pelo autor de Hebreus, ele é chamado de pai da fé. E para entendermos a circunstância, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Abraão, ele nasce 300 anos depois de Noé. Na verdade, um pouquinho antes, 294 anos. Vamos colocar 300 anos depois de Noé. Noé, todos sabem quem é. Quem foi Noé? Da arca, salvo. Deus, através de Noé, Sem, então, Jafé, seus 3 filhos, suas esposas, recriou a humanidade. Noé estava vivo quando Abraão nasceu. Porque a Bíblia diz que Noé, depois do dilúvio, viveu 350 anos. Ou seja, durante 50 anos, Noé ainda estava vivo. Será que Abraão conheceu Noé? Pode ser que sim. Eu sei que se eu vivesse naquela época e eu tivesse a chance de conhecer o Noé, de quem eu descendi, toda a raça humana que já vivia naquele tempo, já viu milhares de pessoas, 300 anos se passaram, eu iria conhecê-lo. E muito provavelmente ele conheceu Sem, porque Sem, o filho de Noé, de quem Abraão é descendente, viveu bem mais tempo. Interessante que os pais, o pai e o avô de Abraão viviam ali na mesma região de Noé, fixou residência depois de Noé. Mas dali eles saem e vão lá para Arã. E ali em Arã, diz o texto bíblico, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, que o pai e o avô de Abraão já não eram mais fiéis a Deus. Puxa, conheceram Noé, conheceram Sem, e eles já estavam começando a praticar idolatria. E é a primeira vez que Deus então aparece para Abraão, lá em Gênesis 12, versículo 1. Abraão tinha 75 anos, ou seja, Noé já tinha falecido. Então Deus diz: você é fiel, você me serve, eu vou fazer de você uma grande descendência. Você vai sair dessa terra aqui que está tendo idolatria, você é fiel, você vai se contaminar. Vamos lá. Então Abraão pega sua esposa, pega seu sobrinho Ló, que tem com ele, e pega todos os seus empregados, escravos, seus bens, e ele era rico, e parte sem saber para onde ia, mas parte com fé. E aqui a pergunta que não quero falar: como é que Deus aparecia a ele? Segundo os críticos, os teólogos, a gente sempre pensa o seguinte: toda vez que Deus aparecia no Antigo Testamento em forma humana, muito provavelmente, é isso que nós pensamos, ele aparecia na forma que Jesus teria 2000 anos depois, quando Jesus veio. E aqui é a primeira vez que ele aparece.
E Abraão não discute, Abraão crê. Pega toda a tropa dele, todos os animais e vai. E segue. E lá em Gênesis 12, 7, nós já temos Abraão parando, fazendo a primeira parada, num lugar chamado Siquém, perto do carvalho de Moré. E a primeira coisa que Abraão faz ali, um altar a Deus. Onde ele vai, ele faz um altar mostrando a sua fé e agradecendo, faz um holocausto a Deus e agradece. Agradece por Deus estar com ele. Novamente, Deus aparece e conversa com ele e renova a sua esperança. Então nós vamos lá para Gênesis 13, 14 e a turma está ficando muito grande, os anos estão se passando, os rebanhos estão crescendo e começa a ter uma disputa entre os empregados de Ló, sobrinho de Abraão, e os empregados de Abraão. E Abraão não quer confusão, ele diz: Ló, vamos fazer o seguinte, vamos se separar. Olha, a gente tem tanta terra, escolhe a melhor para você. Nem sempre aquilo que a gente vê realmente é o melhor. Ele escolhe para os lados de Sodoma e Gomorra. E é ali que ele vai habitar. E Abraão vai para os lados de Hebron. E logo depois disso, Deus novamente aparece e conversa com ele. Então, lá em Gênesis 15, 1, Abraão está lá em Hebron. E novamente Deus aparece para ele, conversa com ele e renova de novo, sempre de novo renovando a promessa. Abraão vai até o Egito, lá embaixo, e volta. Ele percorre toda essa terra de Canaã, porque Deus vai dizendo: é para lá, para lá. E ele vai indo, e Deus quer que ele conheça toda a terra. Porque depois Deus vai dizer no final: toda essa terra que tu andou, é isso que eu vou dar para a tua descendência. E aí nós chegamos em Gênesis 16, finalzinho, hoje a gente começou no 17, aonde Sara não aguenta mais esperar. Sarai. E diz: Abraão, pega a minha escrava aqui, Agar. Escrava é propriedade, eu tenho que fazer o que o dono manda. E diz: tem um filho com ela. Porque essa coisa de descendência que Deus vai te dar, eu sou estéril, eu já estou ficando velho. Vejam, Deus chamou, Abraão tinha 75 anos, o tempo está passando. E agora Abraão tem 86, já passaram 11 anos. E então Abraão cumpre o desejo da sua esposa, tem uma relação com Agar e nasce Ismael. Mas não era o plano de Deus. Deus tinha dito da descendência dele. Claro que é filho, Ismael é filho de Abraão, mas a descendência dele, como ele era casado com Sara, era a descendência da esposa dele também. Ismael nasce, e quando Ismael tem 13 anos, aí aparece o texto de hoje. O texto de hoje começa dizendo: quando Abraão tem 99 anos, Deus aparece para ele. E então acontece esse episódio de hoje, onde Deus de novo renova a aliança, de novo renova a promessa. Diz: vou fazer uma grande aliança e daqui um ano Sara vai ter uma mulher. E aí Abraão, quer dizer, fica um pouco confuso, mas a descendência não era do Ismael. Ele diz: mas como é que ela é estéril, a gente já é tão velho? Deus diz: daqui um ano ela vai ter um filho. E o teu nome não vai mais ser Abrão. A palavra Abrão significa pai responsável. A partir daquele momento, Deus disse que vai se chamar Abraão, que significa pai de muitas nações. E o nome da tua esposa não vai mais ser Sarai, vai ser Sara, que significa princesa, uma mulher nobre. Naquela época, uma mulher que não podia ter filhos, como Sara, era desprezada, era ninguém, porque não ia deixar um nome, não ia deixar descendência. E Deus diz: não, ela vai ser uma princesa, ela vai ter muitos reinos, ela vai ser nobre, então o nome vai ser Sara. Daqui um ano eu vou voltar e vai nascer. E você, como nunca duvidou de mim, você sempre confiou, foi sempre onde eu mandei. Eu vou te dar vamos fazer uma aliança. Todo mundo
que quiser fazer parte do meu povo, o povo da fé que tu tem, vai ser circuncidado aos 8 dias. E começa na tua casa. Todos eles creem, todos eles seguem onde você vai, porque confiam em você e você confia em mim. Então, todos que tiverem mais de 8 dias de idade, circuncide. A circuncisão é cortar o prepúcio, uma pele que o homem tem no pênis. E Abraão faz isso imediatamente, começando por ele, Ismael. E aí todos os empregados, os escravos da casa dele são circuncidados. E essa é a aliança, uma aliança de sangue, onde o Espírito Santo entrava na pessoa e ali, a partir dali, produzia fé, plantava a fé, e aquela pessoa se desenvolvia como um filho de Deus. E toda vez que estava arrependido dos seus pecados, levava um animal de sacrifício, matava o animal, mostrando seu arrependimento, e Deus aceitava a morte daquele animal no lugar da pessoa, porque Deus disse lá para Adão e Eva: o pecado gera a morte. Quando o pecado, você vai morrer, ou seja, você pegou, você tem que morrer. Então, para eu não morrer, eu ofereci esse animal no meu lugar, dizendo: Senhor, eu estou arrependido, por favor, não me mate, aceite a morte dele. E Deus aceitava, por quê? Porque um dia Ele mandaria o Cordeiro que substituiria todos nós. E o grande sinal disso foi no texto de domingo, 2 domingos atrás, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, e ele vai, e aí na hora Deus proverá. Deus faz com que apareça um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Deus cumpriu todas as promessas, e Abraão sempre foi fiel, e a sua descendência recebeu a terra prometida. Deus também nos chama a cada um de nós, através do Evangelho. Através do Evangelho, Ele nos dá um novo nome. No momento em que nós somos batizados, nós recebemos o nome de filhos de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus e recebemos a promessa também de uma terra prometida, novos céus e a nova terra. E assim como Abraão foi chamado, obedeceu e recebeu o sinal da circuncisão e foi testemunha, foi fiel, onde ele ia testemunhar, fazer um altar em gratidão a Deus, nós também, a partir do momento do batismo, queremos agradecer a salvação. Queremos viver testemunhando e falar e testemunhar da nossa fé. Depois desse episódio do texto de hoje, Deus ainda apareceu várias vezes para Abraão. Uma delas foi quando ele, depois de muito tempo, vai lá para Sodoma e Gomorra. Na verdade, ele fica ali com Abraão, enquanto os 2 anjos vão para destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, e só Ló e suas 2 filhas são salvas. E aí é o momento que Abraão ainda tenta negociar com Deus: mas se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver... E chega até 10, e Deus diz: se tiver 10, justo, eu não vou discutir. Eu não cometo injustiça. Eu sou justo, eu sou rei de toda a terra. E aí foi que Abraão notou que não havia nem 10 pessoas em 2 enormes cidades que confiavam em Deus. Assim, em idolatria, o diabo não descansa, o diabo não dorme. Ele vai semeando, 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 e aquilo vai como uma infecção, contagiando as pessoas. E assim continua assim. O diabo continua semeando com idolatria e espera que nós sejamos como Abraão. Por onde passarmos, continuemos semeando fé. Hoje nós não somos mais circuncidados. Nós lemos lá em Colossenses 2, a partir do versículo 8, de 8 a 15, que agora nós não, Paulo dizendo, agora nós não somos mais circuncidados na carne, porque isso era a antiga aliança, que constava de ordenanças para a gente fazer. Começava com a circuncisão, a guarda do sábado, a morte dos animais, toda vez que houvesse um pecado. E aí Paulo diz: agora nós somos batizados em Cristo, e através do batismo nós recebemos a nova vida em Cristo.
somos sepultados para o pecado, o Espírito Santo passa a morar em nosso coração, como ele fazia na circuncisão, e a partir dali é plantada a fé e essa fé é desenvolvida. E não precisamos mais trazer um carneiro para o sacrifício, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, já se sacrificou pelos meus pecados, pelos teus pecados, pelos nossos pecados na cruz. E é por isso que nós lemos lá em Mateus 26, 28, em Marcos 14, 24, em Lucas 22, 20, Jesus no momento da ceia, dizendo, no momento que deu o pão, isto é o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão, para o perdão dos vossos pecados. E quando dá o vinho, diz, isto é o meu sangue, sinal da nova aliança, para a remissão dos pecados. Por isso Jesus cumpre a antiga aliança, ele é circuncidado, ele vive 33 anos, estabelece a nova aliança, porque é agora o seu sangue que vai ser derramado, e através do qual nós sempre de novo recebemos o perdão dos pecados, quando vemos aqui na Santa Ceia, junto com o pão e com o vinho, recebemos o corpo e o sangue de Jesus, a presença real do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim a igreja continua fazendo depois de Jesus subir aos céus. Interessante que lá em Gênesis 17, que lemos hoje, no versículo 22, diz que depois que Deus conversou com Abraão, estabeleceu a aliança, mudou o nome, ele se elevou, houve uma ascensão, ele subiu ao céu, na presença, na frente de Abraão. Exatamente o que acontece 40 dias depois da Páscoa, quando Jesus já havia se mostrado ressurrecto, redimido para todos os discípulos, o que ele faz? Novamente a ascensão, ou seja, a mesma cena que aconteceu 2000 anos antes com Abraão, agora acontece com os discípulos de Jesus subindo aos céus. Querido irmão, querida irmã, valorizemos a Santa Ceia, valorizemos o novo nome que nós recebemos no batismo, cristão, Filho de Deus. Custou sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. É de mais importante nós temos, sempre de novo, confessarmos nossos pecados e sairmos daqui com a certeza de que fomos perdoados. A igreja sempre creu nisso e continuará crendo até o dia em que nós estaremos entrando na terra prometida. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 25, 30 anos depois, mais ou menos, de Jesus ter subido aos céus, o apóstolo Paulo diz: eu continuo repassando para vocês aquilo que eu recebi. Então, na Santa Ceia ele diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sinal da nova aliança, pelo qual vocês recebem o perdão dos pecados. Querido irmão, querida irmã, nós estamos no período de Quaresma, período de arrependimento, período de avaliarmos tudo aquilo que nós fazemos de errado e o que custou isso. Custou a morte de Jesus. Período de alegria, porque nós temos perdão completo e nós temos a oportunidade de, onde estivermos, como Abraão, onde passou, testemunharmos, falarmos deste grande amor do Deus que continua aparecendo a nós na palavra e no sacramento, e que através de nós quer aparecer na vida das outras pessoas, não assim só aparecer, mas morar no coração delas. Que possamos sempre, onde estivermos, fazer como Abraão, levar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que outros também façam parte da nova aliança e se tornem família de Deus. Como é bom estarmos aqui reunidos como família de Deus, na certeza de que um dia receberemos também a terra prometida, e possamos juntos estar lá. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus,
até o dia que Ele nos chamar para a glória. Amém.